And they've scored again. Pulls it back now. And a goal. For Amsterdam, look at Estão com o Age Next e sejam bem-vindos a mais uma emissão do Playbola. E contando com este programa, já só faltam 4 jornadas para o final da Primeira Liga. Altura em que ainda pode haver surpresas, isto porque tanto Benfica como o Futebol Clube do Porto têm adversários capazes de dificultar as contas. E em caso de tropeço, as coisas podem ficar bem complicadas para uma destas equipas. Os encarnados recebem o Sporting de Braga, enquanto os dragões jogam contra o Oroca. Os azul e brancos parecem ter a tarefa mais acessível, mas em futebol moderno tudo é possível. E por isso mesmo, as antevisões vão dar um ar na sua graça. Rola a bola! Edjunex aqui deste lado nos comentários e passamos então às melhores imagens daquele que foi o encontro virtual entre Sport Lisboa-Benfica e Sporting de Braga, um clássico do nosso campeonato que pode definir o título. Ainda faltam algumas jornadas, a 4 se não estou em erro, para terminar e por isso mesmo uma derrota aqui neste clássico por uma das duas equipas pode afastá-las desse mesmo objetivo. Vimos que Gonçalo Guedes pôs à prova o guarda-redes Mateus ali naquele lance onde ele fez uma excelente defesa. Aqui também à segunda o mesmo jogador remata para fazer brilhar o guarda-redes e se ainda não estava satisfeito com Gonçalo Guedes, vejam este remate, mais uma espetacular defesa, grande estirada, a terceira a remate também de Gonçalo Guedes. Havia aqui um certo duelo entre estes dois jogadores e agora nesta super slow motion vemos e ao detalhe esta estirada fantástica do guarda-redes Mateus. Agora Ricardo Horta aproveita esta bela jogada e depois Bruma faz aquilo que os adeptos virtuais não esperavam e também se calhar os adeptos reais não esperariam, porque se estivéssemos a ver este jogo na realidade, tendo em conta as oportunidades que o Benfica estava a ter depois no contra-ataque, isto é uma espécie de catenaccio, ou seja, futebol à italiana, onde num contra-ataque de gênio, depois aparece ali Bruma e o guarda-redes Vlaco Dimos parece que saiu traído por algum sopro e sofreu este golo, que é um bocado frango na minha ótica. Gonçalo Guedes, por felicidade dos adeptos que estavam neste estádio, fez o gol do empate, ou seja, pôs alguma justiça no marcador, aliás muita, porque o Benfica estava naquela fase do jogo a liderar e podia ter marco mais do que um gol, mas empata aqui o jogo com algum tempo ainda para o Benfica dar a volta ao resultado. Mas será que isso ia acontecer? Alan Ruiz e depois agora, vejam só, a remata e lá estava então a Vlaco Dimos a fazer uma excelente defesa. Era a vez do Sport Lisboa-Benfica começar a sofrer e o Sporting de Braga carregava nos últimos minutos em busca daquilo que podia dar a vitória e portanto Yuri Medeiros aproveita da melhor maneira esta oferta da defensiva do Sport Lisboa-Benfica e faz o 2-1, ou seja, o Sport Lisboa-Benfica coloca-se numa posição muito difícil onde podia perder o campeonato nos jogos que restavam, porque apesar da distância ainda ser algo diferente, nunca se sabe quando é que o Sport Lisboa-Benfica não perde aqueles jogos que faltam e depois o Sporting de Braga ainda consegue aproveitar isso mesmo. O Futebol Clube do Porto também aproveitaria, mas o Benfica fez tudo para chegar à área contrária e também pôr a bola dentro da baliza, mas estava lá Muralha Mateus e por isso mesmo não há nada a dizer a não ser que o Sporting de Braga aproveitou e de que maneira as oportunidades que teve e por isso mesmo é futebol e mereceu os 3 pontos desta forma em contra-ataque. E depois da derrota do Sport Lisboa-Benfica, se o Futebol Clube do Porto, por exemplo, à semelhança daquilo que pode acontecer na realidade, ganhar este jogo, então a distância reduz para 1 ponto e por isso mesmo está alerta o Sport Lisboa-Benfica perante aquilo que são as tendências. Diante do Oroca, o Futebol Clube do Porto começou melhor, com um grande remate e o guarda-redes a brilhar e agora foi o poste quem brilhou, que impediu o remate de Marcana que entrasse dentro das redes, mas o Futebol Clube do Porto não se ficava por ali. Evan Nilsson tentava a terceira, mas o guarda-redes desta feita apanhava e antes mesmo no intervalo, será que tínhamos aqui o gol do Futebol Clube do Porto? Pumba! E estava ali no remate de Evan Nilsson e vejam agora com toda a curiosidade do mundo como é que aconteceu este gol, ou seja, Evan Nilsson com cerca de 14 km por hora neste remate, depois da sua assistência de Taremi e agora vejam 14.1, o guarda-redes faz uma frangalhada, ele, aliás teve um mau golpe de vista, fez lembrar há pouco o lance de Vlaco Dimos e deixou entrar e estava feito o primeiro gol da partida. O Futebol Clube do Porto carregava, Otávio com a bola e vejam agora este lance, Evan
Evanilson, que marcou, assistiu neste lance e a Taremi dilata para 2-0. Excelente jogada coletiva do Futebol Clube Porto. Futebol Clube Porto que está em melhor forma do que o Sport Lisboa Benfica nesta reta final da temporada, algo que os Dragões têm habituado, nomeadamente quando acordam cheios de força, e o Benfica parece que é uma equipa muito sentimental e depois começa a ficar um bocado atrofiado nestas alturas do campeonato, e por isso mesmo o Futebol Clube Porto aproveitava, tentava reduzir então essa distância e aumentar o número de golos, e consegue. Tony Martínez para 3-0 com 83 minutos de jogo. Espetacular a forma como o Futebol Clube Porto consegue dominar esta Aroca, que está nos lugares europeus acima de Guimarães e de Famalicão, e por isso mesmo tem todo o mérito na posição que está, e achávamos que ia dificultar a vida ao Futebol Clube Porto, mas não conseguiu nem sequer arrematar a baliza neste jogo virtual. Se isso acontece ou não, na realidade vamos ver no próximo fim de semana, mas incontestável esta fantástica vitória do Futebol Clube Porto, que aproxima ainda mais do Benfica. As equipas que ocupavam os 3 primeiros lugares já foram aqui feitas então as antevisões, e falta então o Sporting Clube Portugal, que defrontou fora de casa o Paços de Ferreira. Este Paços já jogou melhor futebol e por isso mesmo quem começou melhor foi o Sporting Clube Portugal. Edwards pôs à prova o guarda-redes de Marafona, que já esteve quer no Paços de Ferreira quer em Braga, e voltou desta feita a Paços, passado umas temporadas no estrangeiro. Vimos o Sporting Clube Portugal a tentar ameaçar a baliza. Paulinho não conseguiu ser eficaz, neste lance também não. À segunda, Marafona consegue de facto despachar. Este Paços, como eu disse, não está a jogar nada bem, e é por isso mesmo que está nos lugares onde está, praticamente condenado à descida, mas nunca se sabe se ainda não consegue um milagre e ficar na nossa divisão, nem que vá ao playoff. Adam, por acaso, conseguiu defender um remate de Toma, que não deixou entrar este lance, e por isso mesmo o Sporting para já mantinha-se empatado. Não era justo se o Sporting estivesse a perder a jogo, dado os lances que estão a ver. O Sporting Clube Portugal, imperador naquilo que é o jogo jogado, e Francisco Trincão já nos descontos consegue marcar o golo da vitória e dar a felicidade aos adeptos leoninos que se deslocaram a este terreno virtual, e por isso mesmo Francisco Trincão, não temos aqui o lance do golo, infelizmente, mas isso bastou para que vocês vissem que foi o Sporting Clube Portugal a vencer este jogo de forma justa, e o Paços de Ferreira tem que fazer muito melhor, seja na Primeira Liga, seja na Segunda, para voltar às belas exibições. E o futebol virtual contou com o apoio Carol Productions. Já aqui trouxemos vários tipos de simulação, mas as mais populares são certamente as de corridas. E nada melhor que um dos circuitos do Campeonato Nacional de Rally para demonstrar as diferenças entre WRC Generations e a mais pura realidade. Além disso, a melhor forma de o fazer é precisamente em FAF, ou seja, em Portugal. Portanto, agarrem-se ao ecrã e segurem-se nesta etapa feita a alta velocidade, na secção em que o mais importante é o gameplay. Portanto, vamos jogar! Entramos já a esgalhar no Rally de Portugal, estamos na etapa de FAF e toda a gente cá em Portugal, aliás a maior parte das pessoas gosta desta modalidade, e por isso mesmo trouxemos lá aqui com o simulador WRC Generations. Por isso mesmo estejam atentos aos detalhes e adivinhem só qual dos dois é que é o real e qual é que é o virtual. Se calhar só se olharem para a imagem em termos de imagens batidas chegam lá mais depressa, mas em termos, imaginem que as cores estavam de forma igual, se calhar tinham muito mais dificuldades em encontrar essas mesmas diferenças. Do lado direito estou eu a comandar aquilo que estão a ver do lado esquerdo, ou seja, do lado esquerdo a realidade, e eu aqui do lado direito a comandar, a tentar fazer esta curva em grande estilo, e estou a conseguir. E agora vejam a diferença entre os detalhes, é que do lado esquerdo há mais público, do lado direito, como estamos em termos de jogo, o público é reduzido e por isso mesmo também aumenta a fluidez do jogo. Mas o que é certo é que este WRC Generations é o melhor da sua franquia, e outra coisa não seria esperar, e compete diretamente com a franquia Dirt. Qual dos dois será melhor? Há quem prefira Dirt, há quem prefira WRC. A Dirt por vezes encara aquela parte de arcade que muita gente também gosta, mas este WRC tenta se aproximar o mais possível da simulação e consegue-o quase na perfeição, tal e qual como estamos a verificar. Aqueles que são os amantes do rally, em vez de se calhar irem para estas estradas e evitarem os perigos, que façam neste tipo de jogos, porque nós recomendamos, porque sentem a velocidade, nomeadamente se tiverem um bom comando de vibração, sentem um impacto, um volante e também os bons pedais, conseguem perceber a adrenalina destas etapas fantásticas neste salto fulminante, e por isso mesmo recomendo totalmente este jogo para os amantes de rally e não só, e para todos aqueles que gostam de jogos de corridas.
Os jogos de RPG de ação e de tiros são dos mais requisitados entre os gamers, e quando misturamos uma pitada de RPG, podemos aumentar ainda mais a longevidade dos mesmos. Mas será isso um incremento de qualidade ou pode provocar a perca de interesse a longo prazo? Uma coisa é certa, Immortals of Aveum e Miasma Chronicles são dois títulos que à partida têm tudo para atrair os fãs deste género, independentemente das suas diferenças, mas nada como as imagens para desvendar aquilo que são capazes. Vamos aos game trailers! Immortals of Aveum é um jogo de tiros de magia para um jogador na primeira pessoa que conta a história de Jack e da sua entrada numa ordem de elite de Battle Mages, ou seja, magos de combate, que procuram salvar o mundo à beira do abismo. E com legiões de soldados em ambos os lados de Everwar, Jack deve desvendar os mistérios do passado problemático de Aveum para ter alguma hipótese de salvar o seu futuro. Domina 3 forças de magia e evoca feitiços com uma perícia letal num jogo de desafio convencional num só FPS. Seu Battle Mage, junta-te à Ordem dos Immortals, os Cavaleiros Protetores de Lucium, e torna-te em Jack, um Triads Magnus de Elite. Domina a tua magia com combates rápidos, fluidos e baseados em feitiços na primeira pessoa, fáceis de aprender e satisfatórios de dominar, nos quais os jogadores são recompensados por ataques perspicazes, em cadeia e contra-ataques bem temporizados. Liberta o teu arsenal de feitiços, desbloqueando e melhorando mais de 25 feitiços e 80 talentos. Descobre, melhora e cria centenas de peças de material mágico para uma sinergia no teu estilo de jogo nas 3 forças de magia. Salva um mundo à beira do abismo. Jack e os seus Immortals de Elite de Lucium têm de despachar-se para desvendar os mistérios do passado de Aveum para ter uma hipótese de salvar o seu futuro. Este título Immortals of Aveum é desenvolvido pelos Ascendant Studios, essa tal equipa AAA independente, comandada por Brent Robbins, diretor criativo de Dead Space e Call of Duty, ou seja, bem conhecidos, e publicado pela EA Originals. Sabemos perfeitamente que em termos de videojogos, os trailers são das partes mais fundamentais que publicitam os mesmos, e por isso mesmo é mais do que natural que cada vídeo se torne bombástico pela sua forma de apresentação, o que nunca garante, porém, que esse mesmo jogo seja aquilo que esperamos. O que muitas vezes dá origem a várias desilusões e, como tal, com imagens destas, esperamos vivamente que o jogo corresponda às expectativas. Caso contrário, todo este trabalho cinemático seria em vão. O tempo o dirá. Mas por norma, a maioria dos jogos publicados pela Electronic Arts tem a sua signa de qualidade, quer a nível gráfico, sonoro, envolvência e espetacularidade. E por isso mesmo vamos apontar para um possível sucesso deste título no que diz respeito a jogos de ação e aventura, onde muitos tiros e gráficos de excelência não vão faltar. Dos mesmos criadores de Mutant Hero Zero Road to Eden, vem uma aventura tática criada com um esplendor que não vais esquecer. Embarca numa missão através da terra devastada pós-apocalíptica, destruída por uma força selvagem desconhecida, conhecida apenas como Miasma. Conhece Elvis, este rapaz trazido ainda bebê à cidade mineradora de Sedentary, deixado pela mãe sob os cuidados do irmão mais velho robótico. E ele recebeu uma luva misteriosa que lhe permite controlar o Miasma. Junta-te aos irmãos numa missão através da terra devastada pós-apocalíptica para encontrar as respostas que eles buscam. Respostas estas que podem mudar o curso da história da humanidade para sempre. A 505 Games teve o cuidado de pôr uma jogabilidade de exploração com tempo real que se funde com o combate tático baseado em turnos com elementos de RPG. E apesar deste título ainda não ter saído, já não falta muito para aterrar nas consolas e PC. E como tal, os maiores fãs de RPG não vão querer perdê-lo. Na zona retro retornamos aos anos 90, mais propriamente no tempo do TurboGrafx X16. Lembram-se deste nome? Provavelmente não, pois esta foi uma consola não muito popular no nosso país, mas ainda assim conseguiu algum sucesso além fronteiras, competindo em certas alturas com Mega Drive e Super Nintendo. Nada como relembrar a consola em si numa versão posta à venda recentemente e mostrar um dos seus melhores jogos de plataformas desse sistema, de seu nome Bonk's Adventure 3, onde precisamos de ter cabeça grande para todos os inimigos.
Bonk 3 Bonk's Big Adventure é um videojogo de ação lançado para o TurboGrafx 16 em 1993, sendo o terceiro jogo da série de videojogos Bonk. E este herói de cabeça dura está de volta para mais ação de deslocamento lateral, ou seja, em plataformas 2D, neste terceiro jogo desta série. E a missão do Bonk é travar os planos do maléfico e implacável King Drool. Existem 7 rondas espalhadas pelo The Dinosaur Kingdom, ou seja, o reino dos dinossauros, e cada uma delas está repleta de engenhocas mirabolantes e divertidos inimigos. É possível pegarmos no Flowercopter, e quem não sabe é o Floricóptero, e no fim de cada ronda trocarmos 16 Smileys para que possamos ter acesso a um máximo de 8 níveis extra. Podemos também mudar o tamanho do Bonk, apanhando os doces vermelhos ou azuis, e dependendo da situação é possível alterar o tamanho para abrirmos caminho num beco sem saída ou obtermos um item difícil de apanhar. E além disso não é tudo, pois neste jogo podes formar a equipa com um amigo no novo modo para 2 jogadores e pensar na melhor estratégia para derrotares o King Drool neste fantástico jogo de plataformas em 2D. Um bom jogo mobile ajuda de que maneira a ocupar o tempo morto seja onde for. E se puder ser jogado offline, melhor ainda. Damn the Man é um beat'em up 2D com gráficos de 8 bits que é uma autêntica malha. Não somente pelos seus golpes que vamos aplicar, mas também pelo gosto que nos dá a jogar. E logo após, nada como acelerar o fundo em Nitro Stars, mais o título de corridas 3D a juntar aos muitos da nossa coleção. Abram alas à secção mobile. Amantes de ação beat'em up 2D retro, aqui está um excelente jogo para o mobile, Dan the Man, com uma nova atualização onde vais ajudar Barry a derrotar o Professor Brains. Com novos níveis e missões, vais descobrir novos níveis com base no universo do Jetpack Joyride, plano para as instalações legítimas da pesquisa. Ao teu dispor vais ter novas skins, como o Robo Barry, o Professor Brains e os cientistas, e além disso, novas recompensas, onde não vais perder os novos ícones de emotes e os eventos. Nitrosaurus Racing é um jogo de corridas 3D competitivo em que os melhores pilotos competem para se tornar no mestre das corridas mundiais, onde vais criar a estratégia perfeita, escolhendo o melhor carro, caminhão, monstro e barco para cada parte da pista. O Nitrosaurus Racing é a melhor combinação de corridas de carros radicais e estratégia com simulação de física real, progride nas ligas e batalha em eventos por tempo limitado para seres um campeão. Depois desta emissão, passam a faltar apenas 3 jornadas para o final. Até lá, nas antevisões, o Benfica vai ter que jogar contra o Portimonense, Sporting e Santa Clara. Enquanto os Dragões defrontam em casa o Casa Pia, Famalicão e Vitória Sport Clube. Qual dos calendários aparenta ser mais difícil? Deixamos a resposta em aberto para que em casa possam abrir a discussão acerca dos prognósticos, pois as contas fazem-se apenas no final. E uma coisa é certa, emoção vamos ter de certeza, e como de costume, não podíamos terminar a nossa emissão sem a nossa sugestão de cinema, que nos transporta mais uma vez para o universo Marvel. Obrigado pela vossa companhia, gamers! É tempo da nossa sugestão de cinema com o filme As Marvels. Não se esqueçam de seguir o nosso Facebook e até para a semana, gamers! What the hell are you doing? Entering the jump point perimeter. I'm gonna get you some readings, Fury. Hello? Hello? Captain Rambo? Is this an Avengers test? Where's Captain Rambo? What the? Hi. We're looking for Kamala Khan. Okay, so our powers are entangled. I can manipulate light energy. And you... I could totally show you. Hi. Where's our daughter? Wherever you were.
team. Oh, no, we're not a team. We're not a team.